estavam sob investigação. E aí, o que elas fizeram? É típico isso, até o Donald Trump usa isso o tempo todo. Você é investigado por alguém, aí você vai lá e abre um processo contra a pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles abriram uma investigação ou denunciaram a existência de uma gangue dentro da Corregedoria da Receita Federal que estaria perseguindo pessoas. Essa reclamação deles não deu em nada. Foram ao Sindifisco reclamar, foram ao Ministério Público, AGU, PGR, não conseguiram nada. Isso começou em 2018. Aí, em 2020, essas advogadas, uma delas tinha ligações com pessoas desse grupo, resolveram ressuscitar essa conversinha para incluir o Flávio Bolsonaro como vítima dessa gangue, que não existe, nunca existiu e que ninguém conseguiu provar que existisse. Então é disso que o Zac está falando. Eles tentaram pegar uma carona num caso que nunca foi e não conseguiram nada também. Então, eu acho, César, que você tem todíssima razão, assina embaixo em tudo que você falou. Olha só, vamos lembrar aqui, gente, que o Bolsonaro, durante os 4 anos de governo, mudou pelo menos 4 vezes o chefe da Receita Federal. E aí, nessa entrevista agora que o Isaac deu para a Heloísa Vilela, ele comentou também sobre a pressão que os auditores sofriam durante esse governo ou desgoverno. Vamos acompanhar mais esse trecho. É um grande momento, né, para a gente, porque a gente vai passando a limpo algumas situações como essa, né? Você imagina como que aqueles auditores fiscais, por exemplo, lá do aeroporto de Guarulhos, se sentiram ao ver que o próprio secretário da Receita Federal estava envolvido numa tentativa de liberação de joias apreendidas de uma forma irregular para entregar para o presidente da República, como se sentiram esses auditores fiscais lotados na Corregedoria da Receita Federal ao trabalho, né, de combater a corrupção, de combater os desvios, né, de dar segurança para todos os auditores fiscais. O auditor fiscal trabalha num ambiente muito difícil, sujeito a muitas pressões. Então, se ele trabalha ao lado do servidor que cometa ilícitos, isso é um fator enorme de risco. Então, a corregedoria, o trabalho da corregedoria dá segurança para todos nós. Imagina como é que se sentiram esses colegas, auditores fiscais da corregedoria, recebendo acusações, espionagem, todo tipo de aparelho de coerção para simplesmente ajudar numa linha argumentativa que poderia desresponsabilizar o filho do presidente da República, né? Como se sentiram esses colegas do Escritório de Pesquisa e Inteligência que fizeram o trabalho deles de uma forma exemplar. Elô, nunca é demais ressaltar a importância de a gente ter funcionários públicos concursados exercendo funções estratégicas, né? Se a gente não tivesse, como ele mesmo citou, um funcionário público de carreira, contratado, concursado, lá no aeroporto. Com garantias, né, Will? Com garantias. Com garantia de que pode criticar o seu superior, denunciar o seu superior sem sofrer nenhum tipo de perseguição, as joias do Bolsonaro não seriam um escândalo, não seria um crime conhecido. O tal do almirante teria chegado lá, falado, as joias estão aqui, viu, vamos passar. O cara fala, beleza, pode passar, porque o senhor almirante, o senhor é meu superior, ministro, pode ir embora. O senhor é ministro, pode ir embora, pode passar. A importância da gente ter funcionários públicos nesses cargos importantes para o país, que possam atuar de forma independente de governo. Se tiver algum desmando do governo Lula, tem que estar lá esse mesmo funcionário para criticar. Governo Ciro Gomes, governo Simone Tebet, sei lá, de quem quer que seja. Dito isso, a gente também vê como o Jair Bolsonaro mexeu em áreas sensíveis para ele. A Vivian lembrou, 4 trocas na Receita Federal. Vamos lembrar das trocas da Polícia Federal, onde o Jair Bolsonaro também mexeu em vários lugares do Brasil e também no comando da própria PF. Foi o que fez com que o Sérgio Moro rompesse com ele. Antes do Sérgio Moro voltar a ser bolsonarista, né? Quando ele rompeu com o Jair Bolsonaro, deixou de ser ministro. Como o Bolsonaro atuou em
todas as instâncias possíveis do governo para favorecer sua família e o seu grupo político. Isso é impressionante, né, Elô? Como isso, a gente passou 4 anos vendo isso acontecer e agora os escândalos vão se tornando públicos, vão se sucedendo, como ele interferiu na máquina pública em seu favor. O Jair Bolsonaro fez do governo federal um playground, um anexo da sua casa no Vivendas da Barra, né, Elô? É o puxadinho. O puxadinho do Vivendas da Barra. Ô, Elô, deixa eu acrescentar aqui para você responder. Só acrescentando, porque a gente está falando dessas trocas, né? Lembrando que o José Tostes, que está envolvido agora nesse caso dessa reunião, 2 ou 3 meses depois dessa tentativa do Bento Albuquerque de passar com as joias, Bolsonaro tirou. Demitiu, porque ele não conseguiu pegar as joias ali, né? Os agentes da Receita Federal trabalharam. E aí ele foi afastado. E quem é que entrou no lugar dele? O Júlio César Vieira Gomes, que está envolvido até aqui agora também no escândalo das joias, que foi um dos substituídos, um dos indicados de Bolsonaro nessas 4 trocas. Só para lembrar, porque agora nesse trecho da entrevista ele fala das joias, né, Elô? Exatamente, então. E aí você vê na fala do Isaac algo que fica muito claro, que é o alívio dos profissionais da Receita Federal com o fim do desgoverno que os perseguiu, que os trocou, que fez com que muita gente perdesse cargo comissionado, perdesse a gerência, diretoria, né? A pessoa cresceu ali, trabalhou anos e aí foi galgando posições dentro da Receita e, de repente, perde porque não fez o favor que o presidente queria, né? Isso é um absurdo, isso tem que ser, como disse o Isaac, estamos passando a limpo e temos que passar a limpo até o fim, até a última gota. Isso é típico de um déspota, Vivian. Veja, não é à toa que existe uma configuração republicana, é mais ou menos como um avião. Você não pode sentar enquanto piloto e não, porque eu quero dar uma pirueta. Não, o avião não deixa você fazer isso. Existem dispositivos institucionais que previnem esse tipo de atuação alucinada. Não é à toa que o bolsonarismo tentou desmontar a República, porque o Jair Bolsonaro é um déspota. E essa gente quer um tipo de teocracia miliciana no país, no qual ou você faz o que eu estou te mandando, Vivian, ou você é automaticamente retirada da tua função. E muito bem, eu tiro e ponho o outro, e se não puder trocar fulano, vai trocar cicrano, e se não puder, vai trocar o ministro. Ele disse isso. Como é que o Pazuello falava? Lembra da fala do Pazuello? Ele manda e eu obedeço. Um manda e o outro obedece. É exatamente isso. Agora, vocês imaginam o que não teria acontecido em termos de escândalo, tudo que a gente está vendo aqui, e a gente vem discutindo ao longo do, basicamente, mais de um ano agora, caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Nada disso teria sido demonstrado. A gente estaria passando absolutamente incólume por todos esses processos e estaria um passo adiante na consolidação desse tipo de teocracia miliciana que eles querem trazer para o Brasil. 9h02. Chama o líder, William De Luca. Vai lá, Will. Vai lá. Todo dia, liderança de audiência novamente, aí vocês estão vendo, não estão vendo, mas vão ver daqui a pouquinho. A gente está na liderança da audiência de novo, agradecendo todos vocês que acompanham aqui o programa, mais de 20 mil pessoas, quase 22 mil pessoas vendo esse programa simultaneamente, 22 TV, eu digo sempre 22 mil aparelhos, né, porque a gente, às vezes, tem mais de uma pessoa assistindo simultaneamente no mesmo aparelho, na TV, na TV Quirimorê, na TVT, em outros, pelo menos 22 mil pessoas assistindo. Então, agradecendo a todos vocês pela liderança, mais uma vez, o melhor canal de opinião do Brasil, segundo o IBEST 2023, e que conta com a parceria de todos vocês que estão assistindo, participando no chat, mandando comentário e também fazendo ICL junto com a gente todos os dias, né, Vivi? E com o Will aqui nessa bancada faz uma diferença, gente, tá? Não posso falar nada em relação a isso, olha, sou modesto. E sei porque a Elô tá aqui, a Elô e a sua risada maravilhosa. Aliás, precisa ter um sobe-som da risada da Elô no rolê. A gente que a melhor risada de todo o elenco é a da Elô. Nós temos um dos melhores áudios do rolê. Basta você me chamar, contar uma piada e pronto, vai ter ao vivo a risada. Já teve Elô no rolê? Não teve Elô no rolê. Vamos pedir, chat, por favor, Elô no rolê. Você está ocupado amanhã, Elô? Amanhã às 11h30? Tá ocupado amanhã? É aqui, ó, Elô. Se tiver, é aqui, é ao vivo.
Porque ó, aqui o convite é ao vivo. Se não tiver ocupado... Ah, risada. Aí, ó, pronto. Amanhã, Heloísa Vilela no Rolê ICL, 11h30 da manhã. Tá marcado aqui ao vivo. E não tem Fechou. mais como fugir. Não perca E aí na programação. E a Elo deu pra gente um dos melhores áudios do Rolê ICL, que é o Ups, Errei, que a gente usa bastante lá no Rolê ICL, um áudio do Elo maravilhoso. E tem essa risadinha de agora. E amanhã, 11h30 no Rolê ICL. Heloísa Vilela. Tô no ar. Vamos lá. A gente A nem... confirmar, hein? A confirmar. Olha lá. Vamos ficar na expectativa. Se não for amanhã, semana que vem, gente. Vamos falar do Trump agora? Então, Elo, ele deve falar hoje, no último dia da convenção, que já oficializou a candidatura dele pelo Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. A fala acontece menos de uma semana, né? Depois de ele escapar de uma tentativa de assassinato naquele comício na Pensilvânia. E para quem achava que ele estava eleito, inclusive por conta dessa repercussão toda do atentado, as pesquisas mostram que não é bem assim. A gente tem aqui um resultado, o Elo vai comentar junto com a gente, de um levantamento que foi divulgado nessa semana pelo Instituto 538, com base no resultado dos colégios eleitorais. E tá aí, olha só, o Trump despencando com... Não, despencando não dá pra gente dizer, Não né, muito, Vivian? Vamos não, né? com calma, porque o mas negócio tá lá bom é também, complicado. né? Uma Elo. tropeçadinha, vai. Dá uma tropeçadinha. Pois é, então, existem, há controvérsias, né, como tudo na política aí. Esse instituto sempre fez um compilado de tudo quanto é pesquisa para apresentar a média e tem uma pessoa que trabalhava lá que é um conhecido profissional dessa área que saiu, agora está fazendo o boletim dele separado e está dando um resultado diferente, pegando colégio eleitoral, enfim. O que a gente sabe é que está pau a pau, né? Está ali, como eles dizem, neck and neck, bem emparelhado, os dois, está bem difícil essa eleição. E ninguém sabe o resultado que virá desse atentado contra o Trump. Tem gente que acha que isso resolveu a parada para ele, porque vai todo mundo se mobilizar emocionalmente em torno dele. Inclusive, na convenção agora, já tem um trabalho muito bem feito dos correligionários deles, todos usando um curativo na orelha, em solidariedade ao Trump. É uma A gente cena... tem... Aí, Elo, Olha lá. a gente pegou a imagem disso aí. Nossa, Olha isso, fiquei gente. chocada ontem. Olha Ontem eu falei, isso. parei, desisti, volta ano que vem. É um culto de alucinados, né, Elo? Olha isso, cara. Mas eu acho que isso é um trabalho muito bem feito de memória, sabe? Para ninguém se esquecer que ele foi vítima de uma tentativa de assassinato, né? Então, essas imagens vão ficar e serão espalhadas pelo país. E o pessoal lá em solidariedade. Agora, tem muita gente também que acha possível esse atentado acabar prejudicando. Por quê? Nos Estados Unidos, quem decide a eleição são aqueles eleitores que não sabem muito bem até a última hora em quem vão votar, os chamados indecisos dos estados onde a eleição nunca está muito clara para que lado vai. E esses eleitores, eles não são trumpistas, eles não são extremistas, são justamente aquele pessoal que fica ali no meio, que pode ficar assustado que um candidato mobilize tantas energias positivas ou negativas, que provoque tanta ebulição, que provoque tanta incerteza e resolvam votar no Partido Democrata para ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, os democratas, você sabe, também não estão lá muito bem articulados. Essa é a outra pesquisa que eu falei, do Nathan Silver, que era o cara que fazia o 358 e agora está fazendo separadamente o projeto dele de pesquisa. E a pesquisa dele não dá, assim, um resultado tão favorável para o Biden, né? Mas essa pesquisa dele aí tá mostrando voto popular. E o voto popular não quer dizer nada. Mas quando a gente clica ali, você vê que lá em cima tem os estados, né? Arizona, Flórida, Geórgia. Quando você vai clicando em um por um, você vê que o Trump está ganhando em quase todos esses estados. Então, a situação não é muito favorável para ele, não. Agora, o Partido Democrata está uma zorra. O Biden declarou ontem que está doente, pegou Covid, também disse que se os médicos disserem para ele que ele não tem condição de seguir adiante nessa campanha, que ele entrega o ouro. E o pior para a candidatura dele, a Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara e que é uma grande aliada,
segundo o site político, disse que vai fazer de tudo para que ele entregue, para que ele saia, porque ele está arrastando o Partido Democrata para o poço, para o fundo do poço. E os dois líderes dos democratas, na Câmara e no Senado, Chuck Schumer no Senado e o Jeffrey Hakeem na Câmara, estão dizendo que também é preciso conversar, porque parece que a coisa não está muito boa. Eles não são tão taxativos como a Nancy Pelosi aparentemente foi nos bastidores. Mas está todo mundo já, tem muita gente graúda do partido, aparentemente, a fim de que o Biden entregue essa rapadura e deixe outro nome levar adiante a bandeira do partido. Elô, eu conversei ontem com um cientista político estadunidense que está em Nova York, que me fez a seguinte análise, ao encontro disso que você está dizendo. O fato do atirador no atentado do Trump ser um homem branco de 20 anos, filiado ao Partido Republicano, também complica a situação para o Trump, porque demonstra existe um medo nos Estados Unidos, hoje generalizado, dessa questão das armas, de atentados sobretudo a escolas, contra crianças. Isso é uma questão endêmica no país. E isso, de alguma forma, na interpretação dessa pessoa com a qual eu conversei, também demonstra que a coisa pode não favorecer o Trump, porque explicita que esse projeto de poder que ele tem é profundamente violento a ponto dele sofrer uma tentativa de assassinato de alguém filiado ao próprio partido. Então seria diferente se essa tentativa de assassinato tivesse sido conduzida, por exemplo, por um imigrante, por alguém que, de fato, fizesse valer essa narrativa que o Trump defende. Agora, na medida em que ela é conduzida por um homem branco filiado ao próprio Partido Republicano, demonstra que nem eles se entendem internamente e que o projeto de poder que ele representa, em última análise, sempre termina em violência. Como é que você avalia isso? Você é uma pessoa que conhece profundamente a política institucional ali estadunidense, morou lá por muito tempo. Você acha que isso faz sentido e é mais difícil para o Trump capitalizar em cima do atentado, uma vez que o tiro parte de uma figura registrada no próprio Partido Republicano? Essa ficou na marca do pênalti, vou ter que usar. O tiro pode sair pela culatra, né, Calejão? Mas eu acho o seguinte, é muito difícil. Eu concordo com essa análise que você apresentou, tá? Mas quando a gente está falando do Donald Trump, é difícil a gente bater o martelo, porque ele tem um domínio do uso da imagem raro na política dos Estados Unidos. Nunca se viu um candidato com tanto domínio da importância da imagem como Donald Trump, e do discurso, de frases sempre muito curtas, bombásticas, fortes, né? Ele domina muito bem a comunicação e não tem comparação com ninguém no Partido Democrata que eu veja no horizonte, tá? Agora, existe uma situação, eu acrescentaria nessa análise a tensão muito forte que existe hoje nos Estados Unidos. Para você ter ideia, eu estava contando outro dia, acho que foi no N2, que eu estive lá recentemente. Se você entra numa livraria, a parte de livros de história, o que mais tem são livros sobre a Guerra Civil, que assim, foi fundamental para a história do país e para a Guerra Civil que vem aí. Os americanos, mais de 40%, acreditam que o país está à beira de uma outra guerra civil, que vai dividir o país mais ou menos na mesma linha que a guerra civil anterior dividiu. Texas, Flórida de um lado, norte do outro. Então, é muito tenso. Acho que é importante a gente entender isso. Eu ouço falar de uma possível guerra civil há mais de 2 anos nos Estados Unidos. Teóricos, textos acadêmicos, livros. Saiu um filme chamado Guerra Civil, do Wagner no qual Moura, Wagner Moura trabalha. Sim. Exatamente. Essas coisas não são à toa, essas coisas são... A gente sabe isso, Hollywood pesca sentimentos da sociedade e coloca na tela. Não veio do nada esse filme, sabe? Então, essa tensão existe há muito tempo. Então, eu acho que isso pode funcionar num momento como esse contra o Donald Trump,
com essa camada de eleitores que eu estava explicitando aqui, os indecisos, o que estão nos estados. Agora, ele pegou um tremendo candidato de vice, viu? Tremendo candidato de vice, ultra direitista, porém um cara que veio de baixo, né, que veio de uma família humilde, de uma área do país que sofre muito com a desindustrialização, com o desemprego, que é justamente a área onde todo mundo disputa. São aqueles estados que ninguém nunca sabe para que lado vão. Michigan, Ohio, Pensilvânia, né? Todo aquele cinturão da ferrugem ali que ficou abandonado quando os empregos começaram a ir para o México, para a China. Então, é disso aí que a gente está falando. A ver, né, Elô? Vamos acompanhar. E muito é importante a gente lembrar aqui, na última conversa que a gente teve sobre esse tema, você lembrou bem que aí agora falando do Biden, ele tem pouco tempo, né? Agora praticamente 35, 40 dias para decidir se vai ou se fica, né? Até menos, né, Vivi? Porque a situação está insustentável. Isso precisa de uma solução assim, emergencial. E ele doente, na casa da praia, isolado, não vai poder tomar essa decisão. Mas eu acho que nos bastidores está rolando todo um processo decisório que deve ser anunciado em breve. E a gente vai acompanhar. Então, Elô, muito obrigada, tá? Depois o William já está te mandando o WhatsApp e e-mail aqui, tá? Com o convite oficial, inclusive, tá? Pro Rolê CL, já organizou tudo. Eu pedi pro pessoal que fez a reunião do Ramage organizar para mim. Tá? Tá chamando Elô, vai aparecer o Chico Sá. Aparentemente é assim que funciona, o pessoal que organiza. Mas tá bom, vai dar Elô. certo, vai dar certo. Valeu, pessoal. Obrigada, um beijo. Até amanhã, pessoal. Beijo. Valeu, Elô. Até, tchau, tchau. Olha só, turma, 9 horas e 16 minutos, o delegado Anderson Torres